presença de Jesus na minha vida. Justifica as coisas sem saída. Eu não posso chorar. Sua presença tem coragem e anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Eu vivo todo sem poder me levantar. Não me deixe, não me deixe sozinho, em Orombiú. Por não me deixe, a minha alma chora, grita em glória, não me deixe, Senhor. Presenças em coragem e anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Sem poder me Salmo 51, verso 17, diz que é um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Deus é tão bom, tão misericordioso, e Ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Deus
não precisa cumprir o que eu falo, mas tudo que Deus falar, Ele mesmo cumprirá. O profeta Isaías diz: porventura, falando Deus, não o cumpriria? Então eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu sei como você pode sair. Eu sei que o Espírito Santo de Deus que está aqui é quem nos anima, é quem nos encoraja. Porque tem vezes que a gente quer parar, não é? Tem vezes que a gente quer desistir. Mas o que seria de mim e de você sem a presença de Deus? Por isso que, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida. Ainda hoje eu estava ali ministrando para os jovens e disse para eles que quando eu era garoto, estávamos aqui, sentados aí, em algum desses lugares, e conosco alguns outros jovens, e que por alguma razão, eu não sei onde eles andam hoje, não sei o que aconteceu com alguns deles. Me lembro muito bem de quase todos eles, mas não sei onde estão eles. Dia desses, eu vi pelas redes sociais um dos jovens que conosco fazia parte do grupo de louvor, do grupo de jovens. Naquela época não tinha grupo de louvor como hoje, mas eu vi que me parece que ele não está servindo ao Senhor. Fiquei triste, porque o que pode ser do ser humano sem a presença de Jesus? O que pode acontecer na nossa vida sem a presença de Jesus? Eu não sei se alguém aqui já viveu a experiência, que é uma experiência bem, eu quero dar um exemplo bem frágil. Frágil, 3 vezes frágil. Mas vamos imaginar que você tivesse muito dinheiro, e que porque você tendo muito dinheiro, você faria tudo o que você quisesse, posto que você se fiaria no seu dinheiro. Mas agora você está sem esse dinheiro, mas você continua tendo as mesmas vontades, só que você não tem mais o dinheiro. Então você diria assim: se eu tivesse pelo menos 50 reais aqui no bolso, se eu tivesse pelo menos 30, se eu tivesse pelo menos 10, se eu tivesse pelo menos 2 reais para comprar uma bala. Mas você não tem. Sabe o que isso significa? Significa que você tinha, mas não tem. O exemplo é frágil, é muito frágil, mas é só para a gente ter uma ideia muito distante, muito rasa do que significa não ter a presença de Deus. Quem tinha e passa a não ter. É por isso que eu estou feliz por ver você aqui nesta noite. Estou feliz por poder olhar para o rosto de cada um de vocês e ver que Deus é bom e misericordioso, e ver que a presença de Deus está na vida de cada um de nós. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu estava esses dias viajando, como já disse aos irmãos, e a gente que é crente não sabe viver um dia sem ler a palavra, não é? Todo dia eu estava meditando, trabalhando, buscando resolver uma série de coisas que precisava resolver, mas eu aprendi, sem sair de casa, ou seja, antes de sair de casa, eu não posso deixar de orar e ler a palavra. Não. Coisas que eu não posso fazer.
Antes de sair de casa, eu preciso ter o meu devocional com Deus, oferecer o meu culto ao Senhor. Eu não sei se eu vou atravessar a rua, um carro vai me pegar e de lá eu vou para o céu. Então eu tenho que estar já com o meu culto pronto. Não sei. Não sei se eu estou andando na rua, de repente dá um infarto e a gente vai embora. Não sei. Eu não estou pedindo para ter infarto nem para o carro me pegar. Mas a Bíblia diz que eu devo estar preparado a qualquer momento. Assim como nós, todos nós. Então, antes de sair de casa, gosto de acordar, dobrar o meu joelho, ler a palavra, orar, porque sei que eu preciso de Deus. Deus até não precisa de mim. Olha quantos pastores aqui deram conta, durante esse período que eu estive ausente, a igreja continua. Deus pode não precisar de mim. E se eu não quiser fazer, não tem problema. Deus levanta qualquer que seja a sua vontade. Mas eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos dele. Nós somos carentes da sua bondade, da sua misericórdia. Mas qualquer um de nós pode se descuidar. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a achar, não, já está bom assim, não, eu não preciso ir à igreja todo dia, não preciso ir à igreja todo domingo, para quê? Vejo pela internet, hoje tem culto na internet, eu vejo pela internet. Isso é a mesma coisa do que chupar bala com papel. Já chupou bala com papel? Experimenta, diga se é gostoso. Olha. Pega uma balinha, compra lá e... Não é? Você faz a experiência. Mas, meus amados, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, porque ela é boa. A palavra de Deus é boa, é agradável. Livro de Juízes. Livro de Juízes. Glória a Deus. Eu observei que os cânticos que fizemos hoje estão nos lembrando que nós temos uma morada logo ali. Quando as filhas do nosso irmão Eufrásio cantaram, já começaram cantando nesse sentido, não é? Que a gente tem um lar aqui, que nós somos forasteiros, que nós somos estrangeiros. Você não tem coragem de dizer, tem? Eu sou um ET? Você não tem essa coragem, mas você é um ET, um extraterreno. Você não está aqui por origem. Você está aqui de passagem. Ah, pastor, isso é muito forte. Então, se você quiser continuar aqui, está tudo bem. Essa é uma decisão sua, mas você não é daqui. Aleluia. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, você pode dizer comigo, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Você diz glória a Deus? Meus amados, é tão glorioso saber que Deus é Deus. Hoje estudamos sobre a teologia progressista que tenta desqualificar Deus. É tão triste saber que alguém ainda está sendo enganado, ainda está sendo levado por conversas vãs.
conversas vãs. A juventude sabe bem o que é isso, não é? Glória a Deus. Mas eu quero lembrar você que Deus não nega a sua palavra. Não há nada que Deus faça que seja para alterar a sua essência, para alterar quem Deus é, para alterar a sua grandeza, para alterar aquilo que de fato Ele pensou e planejou. Ninguém poderá impedir os planos de Deus. Jó disse isso, não é? Os planos de Deus não se frustrarão, não serão frustrados. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus e acabou. Mas, meus amados, eu também estava me lembrando que é da natureza de Deus esperar que os seus filhos rendam glórias e louvores ao seu nome. É por isso que nós, desde que entramos aqui nesta noite, estamos cantando, estamos glorificando, estamos exaltando o nome do Todo-Poderoso. O hino de número 436, salvo o melhor juízo, diz: ao nosso Criador, honra e glória tributemos. É isso mesmo, maestro? Ao nosso Salvador, 1000 louvores entoemos. E ao nosso Redentor, honra e louvor temos também. Glória à Trindade para sempre. Você tem um amém para a Trindade nesta noite? Glória a Deus. Glória à Trindade para sempre, amém. Outro dia nós estávamos estudando sobre isso, e alguém deixa de adorar ao Espírito Santo porque não entende que o Espírito Santo é Deus, pastor Salinas. Mas o Espírito Santo é Deus. Então nesta noite você já adorou ao Espírito Santo? Você já deu glória ao Espírito Santo, que não deixa de se manifestar, de nos alegrar, de nos dizer: olha, eu estou aqui, você pode me adorar também. Aleluia. É tão bom quando nós temos intimidade com o Espírito Santo. É tão bom quando nós entramos na casa de Deus, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já chega na casa de Deus cheio de graça, cheio de intenção de adorar, cheio de desejo de louvar, cheio de desejo de agradecer ao Senhor. Então quando alguém coloca um som, você já está dando glória, dando aleluia, dando louvores, porque você veio para adorar. Você não pode esquecer que você é um adorador por excelência. Você não pode esquecer que você é um adorador por essência. Deus te fez para adorar. Se você não adorasse a Deus, você poderia adorar uma vaca, você poderia adorar um camelo, você poderia adorar uma barata. Quem sabe você adoraria uma pulga. Por que, pastor? Porque Deus te fez para adorar. Então adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque você foi feito para isso. Não, você não entendeu? Você não tem nenhum glória a Deus? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que lemos leva-nos a compreender que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É o que diz o verso 1 de Juízes capítulo 6, o verso de número 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui, meus amados, uma lição importante nos chama a atenção. Toda causa produz uma consequência. Toda causa produz uma. Você pode dizer comigo: toda causa produz uma consequência. Porque toda consequência é resultado de uma causa. E aqui, meus amados irmãos, eu quero que nós compreendamos. Em algum lugar nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Deus tem ciúme de cada um de nós. Você já imaginou o que é você? Você imaginou, Jane? Você já imaginou que você às vezes pode dar uma derrapada e achar que Deus não se importa com isso? Não, Deus tem cuidado de você. Deus tem ciúme, sim. Deus não te quer para nenhuma outra pessoa. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão.
Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e como consequência, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos de alegria, 7 anos de bênçãos, 7 anos de prazer, 7 anos de contentamento. Passa muito rápido e você não vê. Você se lembra há 7 anos o que você fez? Você se lembra há 7 anos qual foi a sua decisão, pastor Salinas? Você se lembra qual foi a melhor decisão que você fez há 7 anos? Alguém aqui se lembra? Pois é, passou tão rápido. Passa tão rápido. É por isso que alguém no ditado popular diz que tudo que é bom não é verdade. Porque Deus é bom e é eterno. Aleluia! Deus é bom e é eterno. Ele é para sempre. Nós lemos hoje, pastor Salinas leu o Salmo de número 103, e ele termina o Salmo dizendo o quê? Como foi? A gente esquece rápido, né? A gente esquece rápido. Vamos ler então o último verso do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, todas as suas gerações, em todos os seus lugares, em todos os lugares do seu domínio, bendize ao Senhor. Onde é que Deus não domina? Onde é que Deus não domina? Onde é que Deus não manda? Alguém perguntou para um garoto, dizendo: escuta, você está aí com essa conversa de acreditar em Deus? Você sabe se Deus existe mesmo? Onde é que Deus está? O adulto perguntou para o garoto, e o garoto, crente, sagaz, abençoado, ensinado pelas nossas irmãs, quem sabe, são os garotos de hoje. Mas aquele garoto disse: onde Deus não está? Onde Deus não está? Deus está bem aí dentro de você. Onde você vai, Deus está. Aleluia, glória, glória ao nome de Jesus. Mas 7 anos de alegria passam rápido. Quando você tem 7 anos de bonança, passa rápido. Mas você já imaginou, Robinho, 7 anos de pobreza, 7 anos de luta, 7 anos que você acorda, não tem. Primeiro ano não tem, segundo ano não tem também, terceiro ano não tem nada, quarto ano não tem, o quinto também não tem, o sexto também nada, e o sétimo também não. E o que é que nós temos aqui? Nós temos um tempo de pobreza. Não, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é pobreza. Você não tem ideia do que é pobreza. Nós vivemos num país rico, abençoado. Você talvez não deu glória a Deus porque você mora no Brasil. Talvez você não deu glória a Deus porque você mora na cidade onde você mora. Talvez você não deu glória a Deus porque você mora na casa onde você mora. Mas saiba de uma coisa, você é muito abençoado porque você não sabe o que é pobreza. Você não sabe o que é pobreza. Nós tivemos em 2 ocasiões, visitamos o estado de Israel. E quando você anda em Israel, meus amados irmãos, quando você sai do Egito, antes de ir para Israel, na primeira viagem que fizemos, nós fomos para o Egito, depois fomos para o Israel. Quando você sai do Egito, você passa pelo deserto do Sinai, e quando você está passando pelo deserto do Sinai, você olha de um lado, deserto. Você olha para o outro, deserto. E quando você está chegando em Israel, você vê verde. Você vê o verde. Por quê? Porque eles desenvolveram um processo de dessalinização da água, e eles conseguem trazer água para irrigar, de tal maneira que aquilo que você enxergaria e veria um deserto, o deserto floresceu. Aleluia. Mas se você olhar para alguns lugares, você vê a pobreza, e você anda com o seu calçado e talvez você reclame, você anda com a sua sandália bonita e você diz: isso não me é confortável. Vá ver o que é o deserto, vá ver o que é a pobreza.
Mas, meus amados, nós olhamos para esse texto e vemos que Israel, depois de 7 anos, empobreceu. O verso de número 2 diz que, prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, Israel teve que tomar algumas atitudes. E que atitudes foram essas? Primeiro, Israel teve que construir casas nas montanhas. Você já imaginou o que é ter que morar na montanha? Não, você não sabe o que é isso. Você já imaginou o que é ter que morar em caverna? Não, você não sabe o que é isso. Talvez você tivesse que conversar com Davi. Davi, quando estava fugindo, teve que morar numa caverna, a caverna de Esai. Você já imaginou o que é morar numa caverna? A caverna é fria. A caverna não tem o cobertor que você tem. A caverna não tem o ar-condicionado que você tem. A caverna não tem o sistema de calefação que algumas casas boas têm. Mas olha o que é que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel teve que construir as suas casas lá na fortaleza. Mas tudo isso, meus amados irmãos, não tinha Uber. Sabia, Rebeca? Não tinha Uber. Não tinha ônibus para levar até as fortalezas. Não tinha um sistema de transporte, pastor Salinas, que a máquina, não é, aquela patrola, passava e deixava o ambiente todo preparado. Não tinha. O sofrimento era grande. Então você pode dar glória a Deus, porque onde você mora tem asfalto, onde você mora tem lugar para você andar, onde você mora você pode glorificar a Deus, porque você entra e sai, e você, todo mundo sabe que a glória de Deus está lá, porque o seu jeito mostra que você é crente, a sua forma de andar diz que você é cristão. Onde você passa, as pessoas dizem: ali vai um crente. O seu jeito diz: ali vai uma irmã de Deus, ali vai uma Bíblia, não é? É como os crentes são chamados. Ou você não é chamado assim? Mas veja, meus amados irmãos, isso vinha como consequência de não dar ouvidos à voz do Senhor. Às vezes, deixe-me fazer uma pequena aplicação aqui. Quando Deus fala, a gente pode dizer assim: isso não é comigo, esta palavra não é para mim. Ah, se a irmã fulana estivesse aqui hoje, essa palavra seria para ela. Ah, se o irmão fulano estivesse aqui hoje, ele sim precisaria ouvir esta palavra. Mas deixe-me dizer que Deus é tão bom, que Ele te ama, e Ele vai nos advertindo, Ele vai nos admoestando, Ele vai nos consolando, Ele vai nos falando e Ele vai nos confrontando. Está tudo bem com você? Você está agradecido pelo que você tem? Você está agradecido por onde você mora? Você está agradecido pelo pão de cada dia? Vamos mais. Olha, o texto diz que quando Israel semeava, subiam os invasores para destruir o fruto do seu trabalho. Mas quem eram esses invasores? E aqui, meus amados, quando eu estava meditando nesta palavra, hoje à tarde eu fiquei pesaroso. Os midianitas. Você pode dizer comigo? Midianitas. Mas quem eram os midianitas? Vocês lembram que Abraão casou-se com? Abraão casou-se primeiro com Sara. Obrigado. Está certo. A resposta está certa. Mas depois que Sara se foi, ele casou com Quetura. E Quetura também teve filhos. E daí nascem os midianitas. Então, se nós analisarmos um pouquinho mais, nós verificaremos aqui que os midianitas então eram um desafio constante à segurança e fidelidade do povo de Israel. Mas não eram só os midianitas, eram também os amalequitas. E os amalequitas eram quem? Os descendentes de Esaú, do neto de Esaú. Eles eram descendentes de Esaú. E aqui o texto nos mostra que eles subiam como gafanhotos com seus gados, instalavam tendas e destruíam tudo que fora plantado pelo povo de Israel. Vem comigo aqui, igreja. Você já imaginou alguém fazer um trabalho bonito e chegar a outra pessoa e desmanchar tudo que você fez?
imaginou você fazendo um plantio e você está esperando aquela plantação para você se alimentar dela, e alguém vem com o animal e pisa em cima e sapateia em cima, e aí acaba com tudo que você tem plantado? Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou você construir tenda e alguém chegar e destruir toda a sua tenda? Você já imaginou, Robinho, você que é um artista, alguém desmanchar toda a sua obra? Você disse: oh meu Deus, tem misericórdia de mim para eu não sair da cruz. Não é? Porque a vontade que nós ficamos quando alguém desmancha aquilo que fazemos é descer da cruz, sim ou não? A gente fica pensando: Senhor, me segura aqui na cruz, porque senão meu braço, treinei essa semana na academia, eu vou usá-lo agora, não é? Essa é a hora que eu vou ter que usar, não vai ter jeito. Só que não. E aqui, meus amados, eu fiquei observando quantas vezes nós nos lembramos que os midianitas estão dentro das nossas casas. Os amalequitas estão dentro das nossas casas. Porque os midianitas eram filhos de Abraão. Os amalequitas eram filhos de Esaú, neto. Meus amados, quantas vezes as guerras estão dentro das nossas casas? Nós não resolvemos os problemas dentro das nossas casas. Mas, meus amados, lendo um pouquinho mais o texto, Juízes capítulo 6, o verso de número 7, o texto mostra-nos claramente como é interessante observarmos esta palavra. Quando os israelitas clamaram ao Senhor. Você pode dizer comigo? Quando os israelitas clamaram ao Senhor. Você crê na sua oração? Vou perguntar de novo. Você crê na sua oração? Vou perguntar pela terceira vez. Você crê na sua oração? Então por que não oras? Então por que ficas só esperando que os outros orem por ti? Por que não falas em outras línguas com Deus? Por que não crês que Deus vai responder a tua oração? Porque se tu oras e crê que Deus responde, por que não oras? Essa é a pergunta que o texto nos deixa. Mas o texto também nos dá a resposta. Se olharmos para a palavra de Deus um pouco mais ampliadamente, vemos que os salmos revelam a intimidade do povo de Deus. Intimidade é quando você entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si, dobra os seus joelhos, fala com Deus em secreto, e Ele responde publicamente. É por isso que o salmista canta no Salmo de número 34, e o verso de número 6, ele diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Mas precisou clamar. Meus amados, quanto tempo faz que o Senhor não vê as suas lágrimas serem derrubadas? Quanto tempo faz que o Senhor não vê lágrimas sinceras descer dos seus olhos? Salmo 72, verso de número 12 a 14 diz: porque Ele livrará o necessitado quando clamar. Ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude, porque às vezes, meus amados, não haverá quem possa ajudar. Não havia quem pudesse ajudar o povo de Israel. Não tinha quem pudesse levantar uma mão para dizer a eles: eu vou te ajudar. E quando você não tem ninguém para ajudar, você tem que lembrar do que diz o Salmo de número 121. De um lado, nada. Do outro lado, nada. Na frente,
nada. Atrás, nada. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esta é uma oração sem nenhuma dúvida. Esta é uma oração de quem crê na sua própria oração. Esta é uma oração de quem não tem dúvida de que vai falar e Deus vai responder. Quantas vezes, meus amados, nós nos colocamos como crianças muito, muito mimadas. Nós fazemos beicinho, nós nos jogamos no chão, batemos o pé, não é? E achamos que o único problema que existe é o nosso. Mas seja sincero diante de Deus. Busque maturidade em todas as áreas de sua vida. E contudo, meus amados irmãos, nós sabemos que quando o nosso clamor é justo, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece, meus amados, que às vezes até o nosso coração mente para nós. Quantas vezes nós dizemos: eu fiz o que mandou o meu coração? Sim ou não? Fiz o que o meu coração disse para fazer. Mas a Bíblia diz para fazer isso? Não. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Oi? Você está entendendo? Dá para dar um glória aí? Deus é sincero, não é? Mas a gente escorrega, não é não? Olha o que é que o Senhor diz. Jeremias 17, versos 9 e 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Meus amados, se você tiver que tomar uma decisão, não escute seu coração, escute a voz de Deus. Não entre pelo que vai mandar o seu coração. Quantas pessoas estão frustradas porque estão escutando o seu coração? Quantas pessoas vivem hoje frustradas porque escutaram o seu coração? Mas busque ao Senhor, e enquanto Ele não responder, não saia do lugar. O Senhor falou isso hoje, pastor Claudinei, não foi? Citando Moisés: se a tua presença não for conosco, a gente canta. A gente precisa também viver. Cantar é maravilhoso, viver é ainda melhor. Olha que coisa linda, meus amados. O Senhor ouviu, é o que diz o texto. Vamos ler? Aleluia. Assim diz o Senhor, verso de número 8. O Senhor lhe enviou um profeta. Qual é o nome desse profeta? Ah, se não for o profeta fulano de tal, não tem valor. Tem que ser o pastor fulano. Qual é o nome desse profeta aqui? O nome dele nem aparece, mas quem mandou foi o Senhor. O Senhor enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Meus amados, entenda isso. Olha aqui para mim, entenda isso. Às vezes nós não compreendemos. Deus tira do ímpio para dar ao justo. Como, pastor? Deus tira do ímpio para dar ao justo. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas nós estamos em qual categoria? Do ímpio ou do justo? Eu penso que nesta noite nós estamos diante de justos. Eu penso que nesta noite nós estamos diante de justificados, que o sangue de Jesus já foi derramado sobre a sua vida. Mas escutem, meus amados, o que é que diz o texto? Aleluia.
O texto diz mais: glória a Deus, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aqui, meus amados irmãos, Deus então mostra que para toda causa haverá uma consequência. Mas eu queria que você desse um glória a Deus agora. Se for para Deus, dá para melhorar isso? Porque não é para mim, nenhum glória é para mim. Mas se for para Deus, você pode fazer melhor, não pode não? Aleluia. O texto diz, verso de número 11: Deus manda o seu anjo para trazer a sua palavra. Aleluia. Estava meditando nisso, estava olhando para essa palavra e fiquei observando como Deus é surpreendente, irmão Magalhães. Deus é surpreendente, porque o cenário era de caos, o cenário era terrível, o cenário era de destruição, o cenário era de pobreza, era de tanta dificuldade que as pessoas que trabalhavam de forma escondida. As pessoas que estavam buscando fazer alguma coisa estavam fazendo de forma velada, ninguém via. Por quê? Porque precisava proteger o mínimo que se podia produzir. Mas eu quero que você dê mais um glória a Deus, porque Deus vê você onde você estiver. Deus perdoa os seus pecados, Deus sara a sua terra. E sabe o que aconteceu? De repente estava lá um moço escondido, irmão Silas. Quem sabe num cantinho como esse aqui. Alguém está me vendo aí? Quem está me vendo diz amém. Ninguém está me vendo diz amém. Mas Deus está me vendo. Aleluia. De repente, aleluia, o anjo do Senhor foi mandado para aquele lugar. De repente, as coisas que estavam aparentemente todas acabadas, o anjo do Senhor se apresenta dizendo: ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. Esta foi a expressão de Gideão. Na minha mentalidade, Gideão disse: eu escutei aí um negócio de varão valoroso, mas cadê esse varão valoroso? Gideão sou eu, mas o varão valoroso, onde está esse homem? Cadê ele? Na minha imaginação, Gideão está dizendo: olha, Senhor, diante de tudo que está acontecendo, o Senhor quer encontrar ainda alguém com essas qualidades de varão e valoroso ainda? Ah, Senhor, aí não dá. O Senhor é contigo. Sabe o que acontece, meus amados? Quando a tribulação vem, quando a provação vem, parece que a nossa fé também vai diminuindo junto. Parece que a gente vai deixando de crer. Parece que a gente não tem mais como olhar e ver o céu azul. Parece que a gente não vê mais que Deus existe. Não é por isso que a gente fica duvidando de que Deus vai fazer. Mas Deus se apresenta e diz: o Senhor é contigo. E aí Gideão diz: ah, mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é comigo, cadê as tuas maravilhas? Mas aqui, meus amados irmãos, olha que coisa interessante. Deus nunca erra. Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está acontecendo. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua história. Para você compreender, o nome Gideão significa destruidor, significa guerreiro poderoso, significa lenhador. Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia? Deus então levanta Gideão. Deus diz: ei, Gideão, eu estou contando com você. Ei, Gideão,
Gideão, fica de pé. Ei, Gideão, não desanime não. A vitória vou entregar na tua mão. Ei, Gideão, não desanime, porque eu estou contigo. Eu vou fazer a vitória chegar na tua mão. Aleluia. Gideão não estava vendo, mas Deus estava vendo. Fique de pé, porque a hora já me manda parar. Gideão estava escondido. E quando Gideão estava escondido, a Bíblia diz que ele malhava trigo no lagar. Meus amados, lagar é o lugar onde a uva é prensada. Se nós fôssemos pensar aqui fisicamente, o tempo não dá, mas eu vou aqui resumir bastante. Poderia ser que Gideão estava com os pés bem machucados. Talvez os pés de Gideão estivessem sangrando. Talvez os pés de Gideão estivessem até impedidos de caminhar mais um pouco, porque ele estava malhando trigo no lagar. Um lugar apertado, um lugar difícil, um lugar onde ele não via mais nenhuma esperança. Um lugar onde ele olhava e dizia: Deus se esqueceu de nós. Deus não está se lembrando mais de nós. O que é feito das tuas maravilhas? O que é feito das tuas promessas? Mas nesta noite eu venho com voz de Deus para dizer para você: Deus não se esqueceu de nenhuma das promessas. Ele manda te dizer nesta noite: eu estou contigo. Aleluia. E o Senhor, meus amados, fez com que Gideão pudesse levantar naquele momento. E em levantando naquele momento, Gideão vai sair e vai começar a rebanhar pessoas. Porque quando o Senhor está na nossa vida, aleluia, nós nos tornamos tochas, nós nos tornamos pessoas que atraem, pessoas que chamam, pessoas que fazem com que aquelas outras possam vir e somar esforços conosco. Então deixe-me dizer uma coisa para você, para que eu possa encerrar esta palavra nesta noite: você não está sozinho. Há um grande exército que Deus está levantando para te ajudar. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas Deus não perdeu nada de controle, e aquilo que Deus está planejando para a tua vida vai acontecer, porque é a vontade dele na nossa vida. Aleluia. Ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Gideão ainda duvidou, e Gideão quis fazer provas com Deus. Quem sabe você também esteja nesta noite dizendo assim: pastor, quanta gente já pregou e eu também posso duvidar nesta noite. Pode duvidar, mas tenha coragem de fazer prova com Deus. Pode até duvidar, mas tenha coragem de colocar ali o velo. Tenha coragem de dizer: Senhor, eu vou colocar aqui e o Senhor vai molhar só em volta. Depois eu vou colocar aqui e o Senhor vai molhar só o velo. Pode duvidar, mas tenha coragem de pedir: Deus, eu quero a prova de que o Senhor está comigo. Aleluia, porque quem promete é Deus, e aquele que promete é fiel. Ele não é homem para que minta. A sua palavra, aleluia, a sua palavra não cai por terra. Aquilo que Deus fala, Ele mesmo se responsabiliza. Então nesta noite eu quero orar por você que entrou aqui nesta noite achando que 7 anos de pobreza é o que você está vivendo. Quem sabe você esteja até mais do que isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: não se frustrarão. Os planos de Deus não se frustrarão. Os planos de Deus não caem por terra. Enquanto eles vão cantar, eu
Eu vou dar um minuto para você tomar uma decisão. E depois eu vou orar por você. Maravilhoso, eterno teu nome, Jesus, aleluia. Oh, papai eterno, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, aleluia. Que maravilha, que maravilha. Que bom tê-los aqui. Nenhum dos teus Nenhum dos planos de Deus se frustrarão, porque o Senhor é contigo. Tem alguém mais que quer acompanhar este casal e entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Nós queremos orar por você. Você vem à frente. Você vai dizer assim: mas eu preciso ir à frente? Se você não desejar, não precisa. Mas se você vier, nós vamos dar um abraço em você também. Por quê? Porque você é parte do plano de Deus. Eu estou contigo. Foi isso que o Senhor disse para Gideão: eu vou com você. Gideão arregimentou pessoas, mas não era necessário. Se olharmos com atenção para o texto, vamos verificar que o Senhor disse para Gideão: eu vou com você. Você vai vencer como um só homem. Eu irei com você. É isso que o Senhor disse para Gideão. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas na de Jesus. Mas olha só quem vem ali, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tem alguém? Você entrou aqui nessa noite. Você pode dizer assim: puxa, pastor, eu não tinha ideia, eu não sabia como era a igreja. Aqui nós só queremos que você seja mais abençoado. Aqui nós queremos que você vença as suas guerras. Mas tem uma coisa: Jesus vai vencer com você. Você não vai estar sozinho. O Senhor promete estar com você. Pode ser que eu ou que qualquer irmão não possa ir com você, mas Jesus vai com você para a sua casa. Então eu quero convidar você que está aí nesta noite, você que entrou aqui nesta noite, você é convidado a vir.
receber uma oração, e Jesus quer mudar a história da tua vida. Assim como Jesus mudou, assim como Deus mudou o cativeiro de Israel, que eram 7 anos de pobreza, mas Deus mudou a história. Deus fez com que Gideão vencesse e trouxesse a vitória que era necessária na vida daquelas pessoas. Deus faz isso por você. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus como seu Salvador? Oh, que maravilha! Voltando para Jesus. Glória a Deus, que maravilha! 20 anos, então o Senhor está como Jacó. Jacó ficou 20 anos na casa de Labão, mas quando voltou, foi ajoelhando 7 vezes, e o Senhor fez dele uma grande nação chamada Israel. Aleluia! Receba a bênção de Deus nesta hora, receba a bênção de Deus como família. Mais alguém? Não deixe passar esta oportunidade. Oportunidade a gente não deixa passar, oportunidade boa, não deixamos passar. Vamos orar, vamos fazer agora uma oração. Como é mesmo o seu nome? Marcelo. E a senhora? Edmeia. Vamos orar. Eu quero convidar a igreja para levantar as mãos. Vamos abençoar esta família, Marcelo e Edmeia. Ó Deus Pai, nós te amamos. Nós te amamos porque o Senhor é aquele que quebra cativeiro. Nós te amamos porque o Senhor é aquele que põe por terra a escravidão. Nós te amamos porque o Senhor é aquele que põe por terra, ó Deus, a fragilidade emocional e espiritual. Nós te amamos porque o Senhor é aquele que faz, ó Deus, com que quando os nossos olhos só veem pobreza, o Senhor vê abundância, alegria. O Senhor tem esperança em um tempo novo. Senhor, abraça o Marcelo agora, abraça a Edmeia agora. Pai, que estas vidas sejam restauradas plenamente por causa do poder da Tua palavra. Senhor, nós cremos, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, porque quis o Senhor abençoar esta família e a todos nós. Pai, nós oramos, adoramos e bendizemos o nome eterno de Jesus. Amém. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estender a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estender a sua mão agora me vê no sítio, desde que eu nasci, e na terra sabe o cosmos sossegado, pois com Ele estou vivendo no perigo e no mal, pois estender a sua mão. Glória a Deus, que maravilha. Deus é sempre bom. Glória a Deus. Então nunca mais diga que aquilo que é bom, já esqueceram, né? Que bom, é melhor esquecer. É melhor esquecer. Porque o que é inútil não nos serve. Deus é bom e é eterno e está entre nós. Glória a Deus. Meus amados, amanhã, segunda-feira, temos oração aqui pela manhã. À noite, culto com as mulheres no templo sede. Nós temos terça-feira, culto de doutrina. Quarta-feira, aqui, culto de doutrina. Quinta-feira, tarde da bênção. Sexta-feira, culto de avivamento aqui nesta casa. Sábado nós teremos a ceia do Senhor aqui. Toda a igreja é convidada. Ninguém deve ir a shopping, fazer passeio. Na hora da ceia não se faz essas coisas, não é?
nós temos um compromisso, não é? Eu vi aí os irmãos se empenhando, não é, para fazer um convite para a orquestra estar lá na sede. Faça também, viu? Um convite para ninguém faltar aqui também na nossa ceia no próximo sábado. Amém? Eu quero então deixar bem avisado aos irmãos, e também tem um aviso aqui que na próxima segunda-feira, dia 11, nós estaremos também num culto de ação de graças para dar um abraço na pastora Salete. Mas aí tem que pedir para mim, né? Senão fica difícil essa conversa aí, não é? Mas tá bom. Dia 11 não essa segunda-feira, a outra, não é? Dia 11 de maio, glória a Deus. No próximo domingo também será o Dia das Mães. Você deve trazer a sua mãe também para receber uma palavra no próximo domingo. Amém? Vamos orar agora então e pedir que Deus nos leve em paz. Vamos pedir que a bênção do Senhor seja conosco nesta noite. Quem não orou ainda, pastor Ailton, venha fazer uma oração pedindo que Deus nos leve em paz.